filhos que estão dentro da obediência. E ele mostra, de uma forma clara, a perca. Então, ele coloca a perca da ovelha, de 100 perde uma, a perca da dracma, que tem 10 e perde uma, e ele está falando dentro da família. Ele está falando da mulher que perde dentro de casa e do homem que perde fora de casa. Então, quando nós chegamos dentro desse texto, desse contexto, a gente dá uma abertura muito boa, e o próprio texto nos traz isso para mostrar para nós que Deus é amor. E dentro desse amor, ele nos traz a forma de compreensão de que quem somos, o que precisamos e o que queremos. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho nada, mas dentro do reino de Cristo, eu posso ser algo, porque eu sou uma semente. E eu vou melhorar, eu vou produzir, porque eu vou aprender. Ele está mostrando isso lá atrás. Quando ele chega aqui no filho pródigo, ele mostra o contexto nosso. Espiritual, emocional, a nossa forma de vida, que é o nosso capital que temos e que não temos, e também mostra aquilo que eu preciso aprender para ter. E como ter, porque eu dependo de um equilíbrio. Maravilha, maravilha. Queridos, eu quero só aqui, olha, a gente vai aproveitar aqui umas pérolas que estão sendo soltas aqui, tá? Tem umas pérolas sendo lançadas aqui muito importantes, tá? Eu peguei aqui 2 pérolas. Então, assim, fique bem atenta aí, bem atento do outro lado, no conforto da tua casa, e pegue as pérolas que estão sendo lançadas aqui. Ela não está sendo jogada fora, está sendo lançada para cair no teu coração. 2 pérolas eu quero falar para você, que a nossa convidada falou aqui, né? Quando ela contextualizou um pouquinho aqui a história. Da mulher que se perde dentro de casa e do homem que se perde fora de casa. Tá? Ou da mulher que perdeu dentro de casa e do homem que perdeu fora de casa. Isso trazendo num contexto familiar. Muito importante essa pérola. Você, quando assim está acompanhando o programa, fique muito ligado, bem atenta, bem atento, porque Deus traz palavra de sabedoria para o teu coração, para a tua vida. Uma palavra com consistência, uma palavra simples, didática, com consistência para abençoar a tua vida. Bom, então nós vamos agora abordar aqui, a nossa convidada vai abordar um pouquinho sobre esse assunto no primeiro aspecto, o processo da maternidade na perspectiva do filho pródigo. Agora vamos abordar os valores deles. Então, eu não vou ter um coração grato. E se eu não tenho um coração grato, o meu emocional, ele é como uma folha seca. Se o vento bate para lá, eu me derrubo e caio. Se o vento bate para cá, eu me derrubo e caio. E eu vou estar sempre com o meu emocional vivendo de emoções. Então, olha, aquele carro da hora, aquilo lá é um luxo, é muito bom, mas eu não estou entendendo que dentro de mim, aquilo lá vai ser supérfluo lá na frente. Então, a nossa emoção de hoje, que vivemos muito de emoção, tanto negativa como positiva, ela tem que ter equilíbrio. Porque se ela não tiver equilíbrio, você observa que Jesus ele é muito claro para nos informar isso. Ele, dentro do ensino, ele já mostra. Você está vivendo uma alegria, um prazer daquilo que você perdeu. E no reino dos céus, tem alegria quando se acha. Então, enquanto eu estiver mostrando só a parte do ter e não de ser, o que acontece? Emocionalmente, nós estamos gerando sociedade, filho, família, totalmente sem estrutura nenhuma. Aí, não, se disser não, aquele não vai ser tão poderoso naquela vida que o filho, ou a filha, ou a criança se leva ao suicídio, porque não aceitou o não.
E esse não faz parte da minha estrutura emocional. Como o sim também faz. Então, se eu disser não, você não pode fazer isso, esse não, ele tem que partir desde o berço. Desde a hora que a criança está batendo e não é para bater, vai mexer na tomada e não é para mexer, vai mexer em algo que vai quebrar, não é para mexer. Então, o não e o sim tem que ser presente na vida da criança desde o processo de desenvolvimento do nascimento. É isso. Então, é muito importante, então, os pais terem essa coragem, né, de falar não para as crianças, para os filhos, quando precisa e sim quando também precisa. A senhora tocou num ponto importante que eu gostaria aprofundar um pouquinho mais sobre o aspecto do equilíbrio emocional, né? Hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde a gente observa muito desequilíbrio, né? E também a gente acaba vendo pessoas adultas, né, na idade, mas com um certo desequilíbrio emocional. A senhora acha que esse desequilíbrio emocional vem desde o berço? Sim. Por que ele vem desde o berço? Porque quem trabalha com pessoas consegue observar bem isso. Um exemplo bem simples. Um adulto que quando o seu patrão, ou o seu professor, ou o seu gerenciador, ou o seu pastor vai orientar ele no erro. Isso aqui não pode por essa razão. Acabou para ele. Ele vai achar que aquilo lá é algo que a pessoa não quer saber dele, que ele não importa, ele não faz parte da sociedade, ele está totalmente desequilibrado. Então, aí vai um pai e uma mãe, um casal, dentro de casa. Quando o pai fala não para o filho, e a mãe fala sim para o filho. Então, vamos dar um contexto. O pai trabalha e a mãe está em casa. Então, quando o pai ele chega em casa, ele acabou de chegar, ele não ficou em casa com a criança o dia todo. Então, aí o pai olha e fala assim, filho, isso não pode, não vai pegar isso, não vai assistir televisão agora, não vai mexer no videogame agora, você não vai pegar meu celular. Está dizendo não para a criança. A mãe ficou o dia todo. Mas essa mãe, ela ainda, além dela ficar o dia todo, o que essa mãe fez? Lavou, passou, cozinhou, limpou casa e ficou com o filho. Então, aquela mãe, emocionalmente, ela deixa a criança fazer algo. Por que ela está deixando? Porque ela precisa de um tempo para ela fazer alguma coisa. Ela não vai ficar o tempo todo em cima da criança. Então, ela dá aquilo para a criança. Então, sem perceber que aquilo lá é um mal. Aí gera um grande conflito entre o casal, porque a criança começa a crescer. E no crescimento e no desenvolvimento da criança, começa a perceber a desobediência. Quando fala não, a criança vai e faz. E quando fala sim, a criança não faz. Então, vamos jantar agora. Não quero. Vamos escovar os dentes. Não vou. Por que isso? Porque desde pequenininho ele não foi sinalizado dentro de uma regra que a sociedade mostra o equilíbrio do desenvolvimento do ser humano. Então, se a gente olhar, por um lado, deixa porque eu estou fazendo isso, deixa porque é assim, eu estou estragando algo para o resto da vida. Coisa simples, pequena, e que gera um conflito emocionalmente enorme lá na frente, onde aquela criança, em fase de adolescência, o jovem na fase de adulto, o homem e a mulher já adulta, não aceita. Falando assim, mas como falar não para mim? Mas como isso? Mas como aquilo? Então, o nosso entendimento daquilo que eu preciso dizer sim, o pai e a mãe têm que estar na mesma ordem, e daquilo que para dizer não, o pai e a mãe têm que estar na mesma ordem. Se eu quero uma família estruturada, com erros e acertos, contextualizar.
um com o outro. Ó, se eu disser sim para isso, eu vou sofrer as consequências. Então, é preferível que eu não vou lavar a roupa agora e vou ficar batendo de frente com ele que não pode, do que eu pegar e deixar ele fazer do jeito que ele quer, e a hora que eu disser não lá na frente, ele não vai respeitar nem a mim, nem a você e nem a sociedade. Por quê? Porque equilíbrio não tem nenhum para aceitar a regra. E o ser humano, ele só consegue ser estruturado dentro das situações que vem regrando cada passo a passo da vida, que se não fosse assim, a gente continuaria lá na Idade da Pedra, né? Lá na Idade do Fogo, né? É uma coisa que a gente tem que ter esse entendimento. Porque se nós não tivermos esse entendimento, a gente vai continuar trazendo para a nossa geração situações complicadas para eles. Porque tudo que eles sofrem, na verdade, é erro nosso, porque é nós que não estamos mostrando para eles como funciona o mundo. Né? Nós mostramos o belo do mundo. E o mundo é belo, desde que eu mostro para ele que tem regra. Certo. Maravilha, maravilha. Olha, o bate-papo aqui está maravilhoso, está maravilhoso. Você que está do outro lado aí, você pode... como disse no começo, mandar as tuas perguntas, tirar as tuas dúvidas aqui, e você vai então receber a resposta aí das tuas perguntas, tá? Então, a nossa convidada está abordando aqui esse assunto extremamente importante, tá? É preciso os pais estabelecerem regras, princípios, valores, né? Mostrar que a vida é boa, o mundo é bom, mas tem as suas frustrações. Então, o próprio Deus, é interessante que o próprio Deus, quando criou o homem, ele estabeleceu uma regra, né? Estabeleceu princípios, estabeleceu normas. E uma delas, a primeira que foi quebrada, a gente vê no que deu, a consequência que isso trouxe para a humanidade, e não só a humanidade, mas como também a própria natureza. Bom, a nossa convidada então acabou de abordar o primeiro aspecto, tá? O primeiro aspecto, que é o aspecto emocional. Agora vamos falar então sobre o aspecto financeiro, tá? O processo da maternidade na perspectiva do filho pródigo. Isso está se contextualizando no acontecimento do filho pródigo. Ouvimos agora o aspecto emocional e agora vamos para o aspecto financeiro. Então é interessante nós entendermos que quando se fala de finanças, e hoje existem muitas pessoas, até casais, tendo sérios problemas e até muitos se separando, divorciando, por causa da questão financeira, por causa do dinheiro, porque um não sabe lidar com dinheiro, o outro não tem equilíbrio nos gastos, não tem disciplina, porque não teve aquela educação financeira. Tá? Então, a nossa convidada agora vai abordar esse aspecto. A senhora acredita que é importante, é necessário os pais ensinarem os filhos desde pequeno a questão financeira, a educação financeira? Mas com certeza. Esse é um ponto muito importante. Porque se a criança não conhece o valor daquilo que o pai transfere para ela, fisicamente, a parte material mal administrada, ela gera uma consequência ruim. Por quê? Porque se eu não falar para o meu filho, quando eu tinha a sua idade, eu já fazia isso, porque eu precisava ajudar o meu pai para a gente poder chegar aqui onde nós chegamos. E o que temos hoje, a gente sabe que vai ser lá na frente parte sua. Olha bem como está bem pontuado lá no filho pródigo. A parte é sua, Então, mas eu quero a minha parte. Mas você sabe administrar bem? Por quê? Porque se eu não sei administrar bem,
você observa que quando está falando dentro do texto, quando Jesus mostrou, olha, é um campo, o campo é fora, é o mundo, tá? Dentro de casa, eu não ensinei. Então, eu dei tudo que ele queria porque era parte dele. Mas eu não mostrei os valores daquilo. O porquê daquilo, como foi, como plantou, como conseguiu. Mostrar que tudo tem uma forma de acontecer. Não aparece do nada. Então, a importância de você ensinar a criança a administrar os seus bens, que seja R$1 por mês, que seja 5, que seja 10, isso é muito importante. Por quê? Ela vai valorizar o pai, ela vai valorizar o dinheiro, porque não adianta falar para mim, eu vejo pessoas falando, dinheiro é do diabo. Não, não é, não. O dinheiro é de Cristo. O dinheiro ele vem para estruturar e dar qualidade de vida para a pessoa. Ele não é Deus para você. Ele faz parte do seu contexto de vida. Você sem ele, você não faz. Antigamente não tinha dinheiro, claro que não. Antigamente se trocava por grãos, né? Por pedras, por animais. Mas como nós evoluímos, hoje nós temos moeda. E a moeda é necessária ser contabilizada. A moeda ela tem que ser... Nós temos que saber onde a gente está investindo. Então, eu preciso saber o preço do arroz, do feijão. É importante o pai e a mãe levar a criança no mercado com a lista. Pedir para a criança escrever a lista. Isso é muito importante. Ou escreve aí, olha, nós temos que comprar arroz, feijão, o pão, o óleo, o que eu for comprar para usar dentro de casa que é útil. Aí eu quero comprar um doce, tá? Vamos primeiro comprar o que precisa. Porque o que eu vivo, do que eu preciso, do que é necessário. E eu preciso viver aquilo dentro da minha necessidade. Então, não adianta eu mostrar algo, ou então querer provar algo para alguém, se eu não tenho aquilo ali. Então, eu preciso valorizar a moeda que seja 1 centavo. Ela tem que ser valorizada. Porque senão, como que eu vou conseguir sobreviver, manter minhas contas em dia, manter a água, aluguel, luz, comer, beber, o combustível, tudo eu preciso contabilizar. Para a escola, o material que eu vou gastar, né? Se eu não fizer isso, como que eu vou sobreviver? Do governo? Da custa de um, da custa do outro? Porque quando a gente está dentro da dependência de alguém, esse alguém nos faz ser submisso às regras deles. Então, dependência de mim, minhas regras. Então, se eu dependo do meu pai, as regras são do meu pai. Se eu vou ensinar os meus filhos, as regras são minhas para que eles aprendam. Não a regra do outro. Fulano comprou roupa de marca. Tá, mas você não tem o dinheiro para comprar roupa de marca. Vai usar aquilo que tem, porque tudo passa. Nada é permanente, acaba. Né? E é esse tipo de visão que nós temos que ter, para dar uma boa estrutura dentro da nossa família. O comer, o pão de cada dia, o vestir, o calçar, não precisa ser coisa de marca. É necessário nós termos e estar bem vestido. É isso. Exato. Olha, então, acabamos de ouvir aqui a abordagem no aspecto financeiro, que é de extrema importância as famílias atentarem para a educação financeira. Gastar tem que saber. Não gaste o que você não tem. Gaste o que tem, mas saiba gastar. E isso já se ensina à criança, né? Desde o começo aí, vamos ouvir aqui a nossa convidada Maria Rodrigues abordar este assunto. Importante, uma dica aí que ela deu muito importante, levar os filhos no mercado, fazer a lista com eles, para eles aprenderem a dar valor nas coisas, né? A convidada tocou num outro aspecto também importante, né? Do filho pródigo. Quando ele estava dentro de casa, o pai, ele sabia que tinha a sua parte, tinha a sua parte, tanto é que ele pediu a sua parte, né? E foi embora, levou a sua parte. Mas lá onde ele foi, não soube administrar, não soube gerir
tudo que ele levou, a sua herança, os seus bens, então ele teve que retornar para casa. Então é importante nós, os pais, ensinarmos os nossos filhos sobre educação financeira. Esse é o segundo aspecto da nossa abordagem. Vamos descer agora então para o terceiro aspecto, né? Ou o terceiro aspecto, tá? Você que está do outro lado nos acompanhando neste momento, você pode, se está assistindo pelo Facebook, você pode compartilhar com mais pessoas, porque estarão então sendo abençoados por Deus através desta palavra, deste ensino, tá? Isto é um ensino que gera transformação nas nossas vidas. É muito importante. Então, você pode curtir, pode compartilhar, chamar mais alguém que está, talvez não está acompanhando, para então aprender aqui sobre o processo da maternidade na perspectiva do filho pródigo. Abordamos o primeiro aspecto, que é o aspecto emocional, terminamos agora o aspecto financeiro, agora vamos para o terceiro aspecto, que é o aspecto espiritual. Tá? Então, a nossa convidada agora vai abordar o aspecto espiritual. É muito importante, né? Nós entendermos que o ser humano ele é espiritual também, tem espírito e precisa ter paz no espírito e muito mais. Então, nossa convidada vai abordar esse assunto agora. Senhora Maria, fala um pouquinho então desse aspecto espiritual. No aspecto espiritual, dentro do contexto do filho pródigo, nós temos um leque muito grande, onde Jesus ele fala sobre o arrependimento. E dentro desse arrependimento, eu preciso inserir no meu filho, desde pequenininho, que existem leis universais. Né? Essas leis, elas não estão nas leis humanas. Então, a lei de Deus, ela já vem desde lá do Velho Testamento trazendo essa lei. E essa lei, ela predomina para toda a eternidade. Essa lei, ela não vai mudar. Quando nós olhamos, quando Cristo falou, olha, eu vim para que a lei se cumpra, ele está falando, olha, eu quero que vocês aprendam a se trabalhar, a se ajudar, a crescer espiritualmente, porque a lei não vai mudar. Não adianta nós fazer do nosso jeito, ou do seu jeito, ou fechar no núcleo, só aquele núcleo é bom, só aqueles que vai para o céu, porque não é. A lei é para todos, independente do que seja. Então, dentro dessa lei, principalmente os pais, né, que não têm o hábito de estar apresentando seus filhos para Deus, porque somos criação. Na verdade, nós pais aqui na Terra, nós somos anjos que cuidam dos filhos de Deus. Por quê? Porque Deus nos deu essa missão de ser pai, de ser mãe e de saber cuidar, mas cuidar do filho dele. Não é meu, não é seu, é de Deus. Eu estou criando, é um presente que não é meu. Ele vai ter que retornar lá para o pai. E vai retornar de que forma? Dentro daquilo que tem na terra, tudo aquilo que é supérfluo? Não, eu tenho que ensinar ele espiritualmente. E dentro desse ensino espiritual, eu tenho que mostrar para ele que Deus é soberano, que Deus está em toda parte, que Deus ouve nosso clamor, a nossa lamentação. Mas isso eu tenho que mostrar para ele desde que ele está dentro do meu ventre. Com um espírito de gratidão pelo esse Deus que nos deu o dom para nós respirarmos o fôlego da vida. Ele deu esse dom para nós. Olha, vocês vão nascer, então vocês vão ter o dom para respirar. Mas quem está no controle sou eu. Você tem o livre-arbítrio, a escolha é sua, mas quem determina é a lei. Né? Então, essa lei espiritual, ela tem que estar no ser humano constantemente. Para que a pessoa aprenda a lidar com seus conflitos, com seus erros, com seus acertos, mas
que é necessário, porque senão ela não vai chegar no reino do Pai. Porque é importante nós observarmos quando você recebe algo bom, você recebe algo tranquilo, bonito, mas que lá atrás não tem uma coisa legal. E essa lei espiritual traz para mim, traz para você, que se eu não tiver aprendido espiritualmente, se eu não estiver bem espiritualmente, o que vai gerar em mim? Depressão, tristeza, angústia, desconforto, incerteza, nada tá bom, ou nada importa, eu creio só naquilo que eu estou vendo. E essa lei, ela nos mostra a todo momento que não é naquilo que você está vendo, porque nós temos que ter dois olhares. O olhar espiritual para aquele que nos conduz, que é o Espírito Santo, e o olhar para as coisas relativas da nossa vida do dia a dia, que é a parte física. Se eu não observar essas duas partes, eu vou estar em constante sofrimento. Nada é bom, ou tudo é triste, ou não tem importância nenhuma, a vida não tem tanta importância. É essa parte espiritual que a criança, os pais, têm que mostrar para os filhos desde o nascimento. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom, muito legal, tá? Muito bom. Ensinar os filhos a lei espiritual, as leis de Deus, os princípios de Deus, tá? Então, olha, se a gente for, na verdade, nem dá para contar as pérolas que estão sendo lançadas aqui, né, para a nossa vida, né, para enriquecer a nossa vida, tanto no aspecto emocional, financeiro, no aspecto agora espiritual, né, para termos uma vida equilibrada em todos os aspectos. Tá? Nós estamos aqui no nosso estúdio da Missão Coab, com a nossa convidada Maria Rodrigues. Ela é psicopedagoga, especialista em processo da maternidade, tá? Com mais de 36 anos de atuação, né? E tem trabalhado na área hospitalar. É uma bênção de Deus. Olha, nós estamos quase chegando no final, né? O assunto está tão bom, tão gostoso, que a gente passaria aqui todo o tempo abordando esse assunto, conversando, para então abençoar a tua vida. Mas nós temos que ir para o quarto aspecto, né? Que é o último aspecto que nós queremos abordar nesta tarde, neste dia. Tá? E o último aspecto é o aspecto físico. Tá? Vamos aprender o que tem aqui nesse aspecto físico dentro do processo da maternidade, na perspectiva do filho pródigo. O que é que nós temos a aprender? E para isso vamos ter que perguntar para a nossa convidada Maria Rodrigues. Ela vai falar para nós então o que é que nós temos a aprender dentro desse aspecto físico. Então, missionário, no aspecto físico, a gente já compreende assim que nós somos gerados. Então, nós temos um pai, nós temos uma mãe, nós somos gerados dentro do ventre, né? E nós nascemos. E aquele corpo que, após o nascimento, ele entra num processo de todos os cuidados, né? Cuidados para amamentar, cuidados para cuidar do umbigo, cuidados para trocar a fraldinha, cuidados para fazer higiene oral, cuidados para não aparar as unhas, para não ferir a pelinha do bebê. Então, esse cuidado físico que a gente transfere para o bebê é um cuidado muito especial, porque o pai e a mãe, eles não quer ver o filho machucado, quer ver o filho bem, quer ver o filho bem tratado, bem cuidado, bem alimentado. E o corpo físico, ele precisa disso para que ele aflore de uma forma tranquila e seu desenvolvimento venha com força, né? Trazendo aí todo aquilo que ele precisa para poder cumprir aquilo que ele veio para ser cumprido dentro do outorgar de Deus. E se eu não cuidar muito bem, se eu não troco uma fralda, um exemplo,
eu vou deixar dormir com a fralda e eu não vou nem olhar. Então, às vezes, acordou, nem olhei a fralda. O que acontece com aquele corpinho? Vai gerar o quê? Assadura. Se eu não aparar as unhas, vai acontecer o quê? Vai se arranhar o outro. Não porque quer. Eles não sabem, né? Então, eles vai pegar alguma coisa, pega na pele, quer segurar na gente, então eles acabam machucando a própria pele. E dentro desse corpo físico também, lá trazendo de lá do texto, o que a gente tem que observar? Nós, já dentro do entendimento da ciência, o ser humano ele está dentro do sentido. Então, sentido espiritual, sentido emocional, sentido intelectual, né? E o sentido de sentimento mesmo e o físico. Então, quando eu trabalho essa ordem do cuidado, de falar, de tratar bem, de alimentar, mas de dar o sim, de dar o não, para poder essa criança, depois esse jovem, esse adulto crescer e entrar dentro do social dele, na época dele, na geração dele, ele está preparado. Dentro de um contexto, um ser pronto, um ser já preparado para a vida. Vai ter suas dificuldades, vai ter seus problemas, mas ele está preparado. Ele está preparado emocionalmente, ele está preparado espiritualmente, ele está preparado financeiramente. Se eu posso comer o arroz e o feijão, eu não vou entrar no restaurante onde só vende caviar, tá? Então, se eu estou preparado, já pronto para aquilo, eu não vou sofrer as consequências. E como eu aprendi desde pequenininho, me cuidar, tomar o banho, parar unha, cabelo, tudo, eu vou também estar apresentável aonde eu vou. E uma parte importantíssima que nós temos que observar é o ser humano, ele é o veículo do Espírito Santo de Deus. Então, ele é o veículo de comunicação. Não importa se ele vai falar com uma pessoa, se ele vai falar com 10, se vai falar com 20, se vai falar com um bebê, se vai falar com o idoso. Não, ele é um veículo de comunicação da bênção de Deus. Quando ele está ligado corretamente dentro do amor de Cristo. Então, nós somos usados no dia a dia das nossas vidas para abençoar. Abençoar com amor, com carinho, com respeito, com retidão, mas também para aprender e ensinar. Nós temos que ter essa humildade. Exato. E dentro dessa humildade, Jesus, dentro do contexto ali do filho pródigo, ele sempre mostrou um lado que pessoas que não vão entrar no reino. Não é aquele que pecou. Não. O pecou, ele se arrependeu, ele voltou, porque você viu que o filho pródigo voltou, o pai se alegrou e trouxe para ele, abraçou e fez a festa. O que não entra é o quê? A ingratidão, né? A luxúria, a má administração, né? E a falta do entendimento daquilo que eu tenho que aprender. Então, se eu olho dentro desses contextos, eu vou aprendendo diariamente. E dentro desse contexto que eu aprendo diariamente, eu vou examinando. Eu vou ler a Escritura, mas também eu vou examiná-las, né? O pastor está ensinando, o líder religioso está ensinando, mas eu vou precisar, de uma forma ou de outra, aprender a ler e ter a percepção daquilo que está me falando. E se eu não entender, eu tenho que buscar recurso para alguém me direcionar melhor. Por isso que nas nossas vidas, Jesus, ele não coloca ninguém melhor que o outro. Ele coloca todo mundo no processo de aprendizado. E nós aprendemos todos os dias. Maravilha. É isso. Nós estamos no processo de aprendizado. Eternos discípulos, né? A palavra discípulo significa aprendiz, aquele que está disposto a aprender todo o tempo todo. Maravilha. Olha,
várias pérolas estão sendo lançadas aqui. É uma pena que estamos chegando ao final do nosso programa hoje, Encontro do Reino. Aqui a gente conversa o reino, a gente pensa o reino, tá? Então, estamos terminando agora de abordar então o quarto aspecto, que é o aspecto físico. É interessante, né, a nossa convidada a Maria Rodrigues abordando esse assunto, e eu começo pensando aí nos textos bíblicos que fala sobre o cuidado do corpo, né, a importância de nós cuidarmos do corpo. E a Bíblia até chama atenção dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como disse a nossa convidada, é um veículo, né, de comunicação do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, né? E esse cuidado, como disse a nossa convidada, ela começa desde pequeno, através de nossos pais. E nós, como os pais, também cuidarmos do corpo dos nossos filhos. Isso é muito, muito importante, é muito relevante, tá? Importante nós atentarmos para isso, tá? Saber o que comer, comer bem, fazer exercício físico, são coisas muito importantes para manter a nossa saúde tanto física quanto emocional e também espiritual, né? Nós estamos já bem na reta final do nosso programa de hoje, né? O nosso programa de hoje é denominado Encontro do Reino, como disse, onde a gente pensa o reino, fala apenas aquilo que são os aspectos do reino de Deus, de forma simples, didática, para a compreensão de todos, tanto dos doutores quanto dos leigos, que você tenha a oportunidade de aprender então a palavra de Deus da maneira mais simples e de um modo mais amplo, tá? Então a nossa convidada vai então fazer aqui a sua abordagem final para nós assim terminarmos. Nós hoje abordamos o assunto, ou seja, um tema que é o processo da maternidade na perspectiva do filho pródigo. Falamos do aspecto emocional, do aspecto espiritual, do aspecto físico e do aspecto financeiro, tá? E a Bíblia está recheada de ensinos, de orientações, de princípios quanto a tudo isso que nós abordamos. E o texto que serviu de base da nossa conversa hoje foi então Lucas, capítulo de número 15, do versículo 11 ao versículo 32. A senhora Maria Rodrigues tem a palavra então para fazer a sua abordagem final. Então, queridos irmãos, foi um prazer estar aqui, tá? É muito gratificante poder estar aprendendo e transferindo também o aprendizado de uma forma descomplicada, né? Não vamos mais complicar já a vida do que já está complicado demais. Mas é muito importante nós reconhecermos Cristo, o reino de Cristo. Que o reino de Cristo, ele nos mostra uma forma clara de que todo homem tem condições de aprender desde que ele se arrependa, né? Então, a gente vai estar sempre olhando dentro de um arrependimento. Eu errei ontem, hoje eu arrependi, e hoje eu fui tratada de uma outra forma, porque tem muita coisa para ser tratada em mim ainda, mas eu tenho a humildade de me dobrar e dizer, olha, Jesus, eu preciso aprender todos os dias contigo. Então, como esse programa, o seu trabalho missionário, é de extrema importância, porque eu mostro assim para as pessoas o qual estou conhecendo agora, né, o seu trabalho, e achei assim magnífico, e estou transferindo para as pessoas, porque a visão mesmo do seu trabalho, a visão daquilo que você tem
para mostrar para uma sociedade carente. Não carente apenas fisicamente, carência espiritual. A nossa sociedade hoje ela tem uma carência espiritual muito grande, muito grande. Então, é importante que nós temos a humildade de reconhecermos e olhar para esse texto com carinho. Por quê? Porque o filho pródigo não está dizendo que o pai tinha que agredir ele, ou então o outro irmão que estava em casa e que não quis nem que o pai falasse nada, não quis que o pai tratasse bem o irmão, porque o irmão pecou. Né? E Jesus mostra que no reino de Deus, aquele que se arrepende tem condições de ser redimido. E se ele não busca o arrependimento dentro de si, ele pode até mascarar. Eu vou voltar a falar isso, mas dentro dele ele está sendo enganado, enganando a si mesmo. Porque aos olhos de Cristo, nada passa despercebido. Amém. Né? Amém. Ele está sempre nos mostrando, e com isso, para ele nos deixar muito mais confortável, muito mais acolhido, é que quando ele foi para o Pai, ele disse, olha, eu vou para o Pai porque eu vou enviar a vós o Espírito Santo Consolador. E esse Espírito Santo Consolador, que é o nosso mediador das nossas vidas, o tempo todo, constantemente, nos guardando, nos direcionando, nos apontando o erro, nos colocando em situações que é para nós aprendermos a nos melhorar, isso é muito gratificante. Então, o texto é lindo, é maravilhoso, a história é muito precisa para os dias atuais. A gente observa que a palavra de Deus ela está sempre à frente do homem, né? Porque que está mostrando? Que o reino de Deus é paz, é alegria, é constante, e constante movimento, porque cada dia chega um arrependido. Cada dia um se arrepende. E está buscando na igreja, está buscando com o pastor, está buscando aprender, porque o arrependimento dignifica a pessoa. O erro, ele não pode ser prevalecido o tempo todo, porque quem é que nos julga? Não é Deus que está nos julgando. Nós estamos sendo julgados quando erramos por pessoas que não querem que nós redimimos. E nós precisamos redimir. Nós precisamos redimir, precisamos ter a humildade de aprender e, principalmente, perdoar quem nos feriu, perdoar, porque o pai perdoou o filho. A alegria que o pai recebeu o filho. E é isso que nós temos que ter dentro do nosso lar. Quando o filho errar, a gente entender que o filho errou e não massacrar ele, mas também não mostrar para ele que tudo bem, errou, tudo bem. Não, errou tem consequência. Nós temos que entender que o erro ele vem e tem consequência dele. Mas o pai e a mãe acolhem dentro daquela consequência. Eu vou tentar ajudar aqui porque aqui ele errou, mas é meu filho, é minha filha, eu vou ajustar isso. A nossa sociedade ela precisa ser ajustada no amor, no respeito, na gratidão, na humildade, tá? Porque se não tiver isso, e eu ter um olhar de julgo para o outro, olha, veja, dentro do reino somos julgados. Não teve o irmão que veio e estava dentro do reino, junto com o pai. E não aceitou o pai perdoar. Então, nós temos que ter uma observação muito grande em relação a isso. Então, espiritualmente, nós temos quem nos julga. Agora, por que está nos julgando? Porque não nos perdoou, porque saímos. Mas nós temos que ter consciência também de que se vamos redimir, vamos redimir. Não vamos ficar tipo em cima do muro, né? Porque andar com Cristo não é tão simples. Falar de Cristo é simples, mas viver em Cristo e dar liberdade para o Espírito Santo não é para todos. Então, é importante que a pessoa, se ela quer ter essa comunhão gostosa, ela quer ter essa visão ampla do amor de Deus na vida dela, do acolhimento do Espírito Santo na vida dela, ela tem que entender que tem espinhos para ser tirado. Né? Ninguém é perfeito.
E para nós ter uma vida espiritual ajustada e com perfeição, dependemos desse contexto. Amor, gratidão, respeito, conscientização, redimissão. Senão nós não chegamos lá. Maravilha, amém? Maravilha, maravilha, maravilha. Amor e respeito, conscientização, remissão, são as palavras que encerram a abordagem deste dia, tá? Jesus nos chama para o arrependimento todo o tempo. Jesus nos chama para a renúncia todo o tempo. Renúncia do nosso ego, né? A renúncia das nossas vontades, né? Dos nossos desejos e deixarmos que Ele possa conduzir a nossa vida. É melhor deixar Ele conduzir a nossa vida porque não tem erro. Quando Jesus conduz a nossa vida, nós estamos tranquilos e em paz porque nós sabemos que a vontade dEle para nós é boa, é perfeita e é agradável. Tá? Senhora Maria Rodrigues, muito obrigado. Nós agradecemos muito e ficamos muito felizes, muito gratos mesmo. E nós acreditamos que teremos ainda outros encontros, né? A gente vai estar já depois vendo aí para marcar ainda outros encontros, porque a nossa sociedade, nós precisamos aprender sempre, né? Nunca é tarde e nunca é demais aprender. Então nós ficamos muito gratos pela presença da senhora aqui, à disposição de nos atender, de estar a compartilhar a palavra de Deus, estar a compartilhar as suas experiências e passar também os seus conhecimentos para nós e para o público que está do outro lado nos acompanhando. Nós ficamos muito gratos a Deus pela vida da senhora e desejamos tudo de bom para a senhora, saúde e muito sucesso nessa trajetória que tem ajudado aí muitas famílias. Tá? E falando em ajudar a família, a nossa convidada ela tem um trabalho aí com as famílias, né, dando suporte com as famílias nesse processo da maternidade, né, e ela também tem um canal no YouTube, onde você pode estar acompanhando ela e vendo todo o seu trabalho, todo o seu material, e eu creio que você e a tua família serão extremamente abençoados, tá? Serão abençoados. Maria, tem alguma coisa mais para dizer para nós terminarmos? Não, missionário. Até aqui a gente tá dentro daquilo, né, que a gente ia comentar mesmo, né? Também sou grata, né? Muito grata em estar aqui, grata em poder estar participando desse contexto mesmo, que a nossa sociedade realmente precisa aprender, tem que ser trabalhada, tem que ser ajustada, não da forma que o homem quer, né? Nem dentro da sua ideologia, né? Nós temos que estar agregados, sim, com Cristo dentro dos parâmetros dele, né? Maravilha, maravilha. Bom, o encontro do reino que nos reúne todos os domingos aqui às 3 da tarde está chegando ao final, tá? Na quarta-feira nós estaremos de volta no programa Espaço Coab. Também é um programa onde nós abordamos assuntos variados temas para abençoar a tua vida. De maneira simples, ampla, bem didática, como disse a nossa convidada, já tem muita coisa complicada, então nós não podemos mais complicar, né? Então, esse é o nosso foco, né? Não trazer coisas complicadas para complicar mais aqueles que já estão extremamente complicados, tá? Você que está aí, que até agora nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a sua presença aí, a preferência também de estar conosco, ouvindo a palavra de Deus, e pedimos a você que continue conosco, seguindo as nossas páginas
das mídias sociais, do Facebook, se inscreva no canal do YouTube também, ative o sininho para receber as notificações toda vez que nós postarmos conteúdos novos ali no YouTube, para que você esteja então informado e atualizado de tudo que está acontecendo na Missão Coab. A Missão Coab brevemente trará outras novidades para a tua vida. Tá? Então siga-nos e muito obrigado mesmo. Que Deus em Cristo Jesus te possa abençoar. Vamos terminar com uma oração bem rapidinho, tá? A nossa convidada vai orar bem rapidinho para nós terminarmos em nome de Jesus. Grandioso Deus, querido Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti, ó Pai, por este momento maravilhoso. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque sabemos que é o Senhor que está nos conduzindo da melhor forma possível para nos ajudarmos a ajudarmos outras vidas, outras ovelhas Suas, Pai. Obrigada, Pai, pelo ar que respiramos, saúde, vida, trabalho. Obrigada, Pai, por ser acolhida, Senhor, pelo Teu santo nome, pela Tua santa graça e a Tua santa misericórdia. Continue conosco, nos abençoando, nos guardando, abençoando, Senhor, a família ao qual ouviu ou que estão aí presentes, aqueles que já passaram por aqui. Amém. Que o Senhor continue abençoando, Pai. E continue também, Senhor, nos mostrando os pontos necessários para que não passamos, Senhor, despercebido da Tua santa e maravilhosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus vivo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Deus te abençoe e tenha um domingo abençoado em Cristo Jesus. Até na quarta-feira. Shalom.